Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, eu estava meditando num assunto esses dias aí, e eu fiquei a pensar, que Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano. E muitas vezes nós oramos a Deus, fazemos campanha, jejum, consagração. Quem sobe monte, desce monte, em busca de uma bênção, em busca da solução de um problema, e muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que você espera, ou do jeito que você esperava. Nós temos que entender que Deus faz as coisas segundo a sua vontade e não a nossa vontade, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe como será o nosso dia de amanhã, como será a nossa vida dentro de 5, 10, 15 anos. Ele é o nosso Pai, Pai de amor, e Ele sabe o que é melhor para nós. Por que eu falo isso? Porque tem muitos crentes dentro da igreja, frustrados, desanimados, desmotivados, porque eles estavam buscando algo da parte de Deus, uma bênção, a resolução de uma causa, de uma situação. E não que Deus não fez, mas Deus fez, mas muitas vezes não foi do jeito que Ele queria, do jeito que ela queria. Muitas vezes as coisas não aconteceram do jeito que as pessoas esperavam. E aí ela tende a ficar desanimada, a ficar frustrada. Há muitas pessoas que estão à espera de bens materiais, casas, carros, enfim, sucesso na vida profissional, sucesso na vida financeira, e muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que nós queremos e do jeito que nós esperamos. Nós temos que aprender a servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos proporcionar. Quando nós entendemos o plano da salvação, que Deus enviou o seu único filho para morrer numa cruz, para salvar a nossa vida, salvar a nossa alma, livrar a nossa alma da condenação do inferno. Quando nós entendemos isto, nós compreendemos o propósito do Evangelho, nós vemos que Deus não tem obrigação nenhuma de dar nada, absolutamente nada para ninguém. Ele dá, Ele concede, Ele prospera, mas esse não é o objetivo real do Evangelho. Tanto que quando nós morremos, nós levamos apenas a roupa do corpo, não levamos carro, casa e todas as posses que possuímos aqui nesta terra. Eu estou dizendo isto porque esses dias atrás eu e a irmã Rose, uma época, uns dias antes de eu começar a live, de eu iniciar a live Guerreiros de Oração, e eu tenho uma irmã que congrega em uma das nossas congregações e mora na mesma rua que eu, minha colega, vizinha e amiga, e ela estava sempre orando juntamente comigo nos últimos dias pela sua mãe, que estava cometida de um câncer no pâncreas, e ali ela pedia muito a cura, porque ela falava que a mãe dela tinha muito desejo de viver, e o desejo da mãe dela era ver os seus 2 filhos salvos, filhos que foram criados na igreja, porém quando cresceram se distanciaram do Evangelho, e o desejo era ver esses filhos salvos. Só que as coisas não aconteceram do jeito que ela queria e que a própria mãe queria. Até uns dias antes ela ainda não estava aceitando muito bem a ideia da morte, E o que eu falei para esta minha amiga? Muitos profetizaram acerca da vinda de Jesus, os profetas falaram acerca da vinda de Jesus, só que eles não viveram para ver o Messias, eles não viveram para ver a Cristo. Muitas promessas foram cumpridas, mas foram cumpridas depois de que muitos que receberam essas promessas já tinham falecido. Mas não importa se Deus vai cumprir a promessa comigo ou com você, vivos, o importante é que Deus ele cumpre a sua promessa, a sua palavra não cai por terra, nem ao menos uma vírgula daquilo que Ele falou, que Ele prometeu, cai por terra. E então eu disse para ela um certo dia, eu falei assim, a gente tem que entender, amiga, não vou falar o nome dela, a gente tem que entender que
Mesmo na morte, é difícil de aceitar, mas a morte também é uma resposta de oração, porque como seria se a sua mãe ficasse sofrendo anos e anos a fio, e se não é a vontade de Deus curar a vida dela, o que a gente pode fazer? Não é verdade? Eu conheci também um outro caso de uma cunhada minha que a sua irmã, ela tem uma irmã na qual essa irmã, o seu marido, abandonou a casa, abandonou o lar, se envolveu com outra mulher, saiu de casa, e elas passaram a frequentar a igreja, passaram a frequentar cultos de libertação, reuniões e mais reuniões, cultos nas casas, cultos no templo, e nada deste homem voltar para casa. Na verdade, elas estavam buscando não a Jesus Cristo, não a salvação da sua alma, elas estavam buscando a bênção, elas estavam buscando a resolução do problema, elas estavam buscando a volta daquele homem para a sua casa, para o seu lar. Deus pode fazer isso? Pode, mas Deus viu que a real intenção não era de buscá-lo, de servi-lo, de adorá-lo como o único Deus e Salvador da sua alma. O desejo era que a situação fosse resolvida, tanto que elas não permaneceram na igreja. E o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que Deus, Ele não tem obrigação de fazer nada, e Ele faz segundo a sua vontade. Nós temos que entender qual é e qual foi o propósito do Evangelho, o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, e não ficarmos presos às coisas materiais pedindo para que Deus conceda isto, aquilo ou aquilo outro. Ele pode conceder, é o desejo dele conceder, é o desejo dele abençoar o seu povo na terra, mas o seu maior desejo é que todos venham ao arrependimento, que todos venham ao arrependimento, que todos venham reconhecer o senhorio de Cristo, que todos venham aceitá-lo como único e suficiente Salvador, porque para Deus esta carne, esta matéria não é nada, né? O próprio Jesus falou que não era para que se temessem aos homens que podem matar a carne, mas temer a Deus, que além de matar a carne, Ele lança a alma no inferno. É algo muito sério, é algo que nós precisamos meditar, porque infelizmente nós vivemos uma geração onde muitas pessoas são simpatizantes, admiradoras do Evangelho, mas não servem a Deus de fato, não o adoram como Deus, não o reconhecem como Senhor. E Deus quer que o reconheçamos como Senhor, como Deus, como único, como absoluto e como soberano. Quando nós entendermos isto, nós não vamos sofrer mais, nós não vamos nos angustiar mais, nós não vamos ficar, entre aspas, abra um parêntese aqui, como se ficássemos decepcionados com Deus, frustrados porque as coisas não ocorreram do jeito que a gente quer, como se nós fôssemos crianças, né? Crianças mimadas que estamos a brigar com Deus por algo. Quando nós entendermos isto, que Ele é soberano, que Ele é absoluto, a nossa vida será bem melhor. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.